Hey guys, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal. E hoje a história que vocês vão ouvir vem da tradução de e-mail que nós recebemos de um dos nossos ouvintes. E a tradução dessa mensagem diz o seguinte: Olá, irmão, como você está? Você pode, por favor, postar minha história? Eu tenho uma confissão que quero compartilhar com você, mas você pode, por favor, esconder minha identidade? Eu quero confessar que fui iniciada no reino marinho. Não é que eu adoro o diabo em si, mas é só que alguns espíritos marinhos que me foram dados. Esses espíritos marinhos me disseram são aqueles que são bons e podem te ajudar na vida. Então, há aqueles que não são tão bons. Esses são os tipos do reino marinho no qual eu me iniciei. Portanto, eu não adoro o diabo, mas sou ajudado pelo mal. Você pode chamar os espíritos marinhos de mal. A mulher que me iniciou no reino marinho é uma mulher zimbabuense que está no exterior. Foi ela que me fez entrar no reino marinho. Eu conheci essa mulher online quando estava procurando um emprego. Eu estava realmente desesperada naquela época. Naquele tempo, quando conheci minha chefe, antes de começar a trabalhar para ela como empregada, eu morava em DC e também trabalhava como empregada. Foi quando me apaixonei por um outro homem que era de Zimbábue, mas esse homem me abusava fisicamente, de tal forma que até as pessoas da comunidade onde eu morava queriam colocar um pneu em seu pescoço para queimá-lo, por causa da maneira como ele me batia. O meu senhorio até disse que sabia da minha dor. Ele disse que, mesmo se tentasse me expulsar, onde eu iria? Era muito melhor que eu ficasse até o dia em que pudesse pagar o meu aluguel. Eu fiquei por cerca de 3 meses, até que fiquei tão envergonhada, pois ainda não conseguia pagar o aluguel, depois que aquele homem, que se dizia meu marido, fugiu de mim. Havia um lugar onde eu trabalhava, mas também tive muitas desgraças e má sorte. Então fui ao Facebook e entrei em um grupo onde disse a outros zimbabuenses que estava procurando um emprego. Eu não me importava mais se a pessoa me contratasse na África do Sul ou em Zimbábue. Tudo o que eu queria era um emprego. Depois de postar no Facebook, foi quando essa outra mulher que se tornou minha chefe me abordou e disse que queria me ajudar. Ela usava uma conta fantasma, mas fui ao perfil dela e vi que, mesmo sendo uma conta fantasma, ela tinha sua própria foto de perfil. Fiquei tão chocada porque nunca tinha visto uma mulher usando uma roupa vermelha como aquelas das igrejas de roupa vermelha, mas com unhas longas, como se fosse uma maete. Ela tinha unhas longas que eram assustadoras. Quando a olhava, vi que essa mulher usava uma peruca longa que era bastante assustadora, mas bonita ao mesmo tempo. Podia-se perceber que essa mulher estava envolvida no reino marinho. Enquanto conversamos, mesmo nervosa e assustada, pensei que, apesar de ela ser assustadora, era muito melhor me acostumar com ela. Era muito melhor me comunicar com ela. Ela me perguntou se eu realmente precisava de ajuda. Eu disse que queria que ela me ajudasse. Ela então disse que se eu estivesse disposta, deveria ir ver uma de suas amigas. Ela me deu o contato de uma amiga, uma mulher de negócios que também morava em DC, mas era Zim. Ela tinha um salão lá em DC. Fui até lá realmente desesperada. Mas no momento em que vi, meu coração disparou. Eu estava tão assustada.
Era como se estivesse olhando para uma Maide. Ela usava um vestido longo que brilhava ao sol. Até sua maquiagem, seu cabelo, suas unhas longas, você podia perceber que ela estava no reino marinho. Uma coisa que se destacava sobre essa mulher era um colar, e esse colar era uma maíde. Enquanto conversamos, ela me disse que tinha recebido dinheiro da minha chefe e que ela preparou minha contratação. Quanto àquela senhora que estava me contratando, ela nem me enviou suas fotos. Já não falava muito comigo. Eu agora estava em contato com essa mulher. Quanto àquela mulher, a maneira como era bonita, sua pele brilhava ao sol. Ela parecia mais uma mulher de pele clara, como se tivesse clareado a pele. Ela disse que não havia clareado a pele, que nasceu assim. Ela até disse que quando era muito jovem, as pessoas pensavam que sua mãe era branca por causa de sua pele tão clara. Eu então recebi algum dinheiro. Esse dinheiro que me foi dado deveria ser usado para a preparação do meu retorno a Zimbábue, para que eu pudesse ser iniciado no reino marinho. Depois que recebi esse dinheiro, enquanto estava sentado pensando sobre isso, disse: com todo esse dinheiro que me foi dado, essas mulheres acham que sou tão tola ao ponto de deixar a África do Sul e voltar a Zimbábue para trabalhar como empregada? Eu ri. Então fui a Foreign com o dinheiro que tinha. Havia um vestido bonito que eu queria comprar. Na minha mente, esse era o plano. Como já havia recebido dinheiro, compraria algumas roupas, depois mudaria de local para um lugar onde ninguém me conhecesse e evitaria a parte de GC, onde essa mulher tinha seu salão, e continuaria com a minha vida. Com o dinheiro que me deram, eu calculei e vi que poderia sobreviver por muitos meses. Pagaria o aluguel comprando comida enquanto procurava um emprego. Quando entrei no FEN, enquanto procurava um vestido, foi quando essa outra mulher bonita entrou também. Quando olhei e vi uma Maíde, ela tinha uma peruca linda, muito bonita e longa. Enquanto ela caminhava na minha frente, mudou e se tornou uma mulher branca. Ela foi até onde estavam algumas bolsas, começou a olhar e escolher uma. E então foi até o caixa, pagou e saiu. Eu comecei a seguir essa mulher. Quando ela queria sair do shopping, havia uma lanchonete King P. Ela foi até lá e comprou uma torta e um suco. Ela se virou e eu fiquei assustada. Ela veio em minha direção e me entregou a torta e o suco que havia comprado. Eu queria correr quando vi que essa mulher percebeu que eu a seguia, mas estava paralisada. Meu coração estava tão pesado e batendo contra meu peito que eu não conseguia me mover. Ela veio e pegou minha mão. Ela olhou para mim e disse: meu querido, que língua você fala? Ela disse que era da Nigéria e eu não consegui responder, porque me sentia paralisado. Enquanto ela falava comigo, continuou perguntando e disse: você fala minha língua? Precisa me dizer rápido, porque meu tempo aqui é limitado. Quando respondi, eu disse: quando você está assustada, não consegue nem falar em inglês, só na sua língua materna. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Eu tentei responder em inglês, mas estava tão nervosa e assustada que comecei a falar com ela em minha língua materna. Enquanto ela segurava minha mão, as pessoas que andavam pelo shopping achavam que talvez nos conhecêssemos, mas eu estava ali, cara a cara com Maíde. Quando olhei para ela, fiquei impressionada com a sua beleza. Nunca tinha visto uma mulher tão bonita. Comecei a desejar ser tão bonita quanto ela. Ela me olhou e disse: ok, então você é zimbabuana.
Você não sabe que foi escolhida. Por que está tentando fugir? Aceite essa comida. Eu quero que você coma essa comida que comprei para você, pois abençoei. Você precisa comê-la, pois isso vai te curar. Você não deveria me ver. Se continuar me vendo, não será bom para você. Ela disse que você foi escolhida para se tornar a filha do mar. Você não precisa fugir, pois se tornar a filha do mar, tudo o que você quiser na vida pode ser seu. Ela me disse que a comida que comprou para mim foi abençoada por ela. Quando aceitei a torta e o suco, ela começou a caminhar em direção à escada rolante. Havia algumas pessoas com carinhos e ela ficou com essas pessoas, mas ninguém a viu e então ela desapareceu. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Eu então voltei para o local onde estava morando. Sentei e pensei: esse dinheiro que foi dado a mim pelas garotas do Reino Marinho se recusa a ser usado por mim da maneira que eu queria. Portanto, é muito melhor que eu ouça e volte para casa. Fui e comprei algumas coisas e depois fui ao lugar onde encontrei alguns ônibus que iam para Harare. Então, entrei no ônibus e voltei para Zimbábue. Quando o ônibus chegou em Harare, fui e disse àquela mulher que me havia encontrado que agora estava em Harare. Não demorou muito e havia essa outra mulher, como me disseram que alguém viria me buscar. Ela chegou dirigindo um carro muito bonito, com vidros escuros, de modo que ninguém poderia ver quem estava dentro. Eu fui até o carro, abri porta-malas e coloquei minhas malas. Quando fui sentar dentro do carro, foi quando vi aquela mulher. Ela era verdadeiramente bonita e incrível. Eu nunca tinha visto tal beleza em minha vida. Essa mulher é tão perfeita em todos os sentidos, desde sua estrutura corporal até os seus olhos e sua beleza. Enquanto eu olhava, ela me disse que eu não deveria continuar olhando para ela. Ela disse que tinha o poder de hipnotizar qualquer pessoa que a olhasse. Ela disse: por favor, pare. Eu não quero que você continue me olhando, porque vou acabar te forçando a fazer coisas que você não quer fazer. Esse era o objetivo dela aqui na Terra, forçar homens a fazer coisas que não querem fazer. Essa mulher tinha olhos azuis profundos e em toda a minha vida nunca tinha visto uma pessoa negra com olhos azuis profundos. Ela me pediu para não continuar olhando para ela, pois as coisas não iam sair conforme planejado. Sempre que conversava comigo, ela evitava o contato visual. Eu me vi olhando para ela, suas pestanas, e continuei desejando-a até que ela disse: pelo amor de Deus, pare de olhar para mim, senão vou começar a te controlar e fazer coisas que não quero fazer. Ela disse que recebeu esse dom para ajudar em sua missão, pois a missão que lhe foi dada era dormir com homens famosos, aqueles que brilham como a estrela mais brilhante. Ela disse que quanto mais brilhante a estrela, quanto cai, mais difícil será a queda, pois todos notarão que tal estrela brilhante caiu. Essa é a missão dela. Dormiu com homens famosos, seus pastores, até aqueles que são apenas populares, para que quando caírem da graça, todos notem. Ela é tão diferente das outras garotas que conheci no Reino Marinho. Quando temos nossas festas de jantar, celebrando os espíritos marinhos, ela não está lá conosco, mas o que ela faz é celebrar e ter essas festas de jantar com indianos. Ela se tornou uma garota marinha quando trabalhava em Durban. É por isso que é tão diferente do resto de nós. Ela até confessou que por ser tão bonita,
não usa transporte público porque tem medo de causar confusão entre os homens. Ela sempre se desloca com aquele carro que tem vidros escuros, de forma que você não pode ver o que acontece dentro. Enquanto dirigia, comecei a ouvir que havia coisas se movendo no carro. Perguntei a ela o que estava acontecendo, porque sentia alguns movimentos. Ela olhou para mim e riu, dizendo que não queria me contar algumas coisas que minha chefe talvez não quisesse que eu soubesse, já que eu ainda era nova. Mais tarde foi revelado que naquele dia o que eu tinha enquanto se movia dentro do carro era uma cobra. Ela é uma cobra do mar. A melhor maneira que posso explicar isso, porque a maioria das pessoas nunca viu tal cobra que vive no mar, é que você vê como uma zebra, mas não tem a mesma forma. Essa cobra é como uma cobra normal, mas tem listras pretas e brancas que cobrem todo o corpo e você não consegue nem dizer onde está a cabeça e onde está a cauda, porque a ponta da cauda é quase igual à cabeça. Em casa dela há um aquário onde essa cobra fica. Ela regularmente consegue a água do mar. Não sei quem lhe fornece a água do oceano, mas sempre a mantém fresca. Quando se desloca, sempre leva essa cobra com ela. Existem outros rituais que ela realiza também. Os rituais que ela faz são quando um rico benfeitor deve vir à sua casa. O que ela faz é ir e comprar peixes do mar e não cozinha os peixes, assim como alguns caracóis. Ela apenas esquenta um pouco de água e coloca os caracóis dentro daquela água morna. Então, ela vai para a sua banheira, se despindo e enche a banheira com água. Entra na banheira e começa a fazer amor com a cobra enquanto realiza esses rituais. Quando o benfeitor chega à sua casa, ela já terá terminado os rituais e ela lhe dará muito dinheiro. Eu vi pessoas famosas indo à casa dela. Ela até me chamava nos primeiros dias em que fui iniciada no clube delas e perguntava se eu conhecia tal pessoa. Eu dizia que só via aquela pessoa nas redes sociais e ela dizia que ia ficar com aquela pessoa. Ela me pedia para me vestir adequadamente e ir à casa dela. Eu ia e esperava por aquela pessoa famosa e ela levava o cara para o quarto. Ela sempre realizava esses rituais antes de dormir com uma pessoa famosa ou com um rico benfeitor. Então, enquanto eu estava sendo iniciada, me disseram que eu deveria trabalhar como empregada. No Reino Marinho todos têm uma classificação. Você tem sua própria classificação. Minha chefe tem uma classificação mais alta que a minha, por isso não podem contratar uma empregada normal. É por isso que nós, que somos garotas marinhas, mas temos classificações inferiores, acabamos trabalhando como empregadas para as nossas chefes, para que se encontrarmos algo espiritual na casa da minha chefe, não ficaremos com medo. Assim como o nosso reino opera, devemos expor alguns segredos para que as pessoas saibam, mas há coisas que não podem ser reveladas às outras pessoas. É como quando você está no exército e encontra um civil que está vestindo um uniforme militar. Você não acha que isso seria uma desgraça para você como soldado? O que você faria nesse caso? Mas há coisas que um civil deve saber sobre o exército. É a mesma coisa que estou tentando te contar. Todos têm uma chance justa quando se trata do nosso reino. Se decidirmos atacar você, damos uma chance justa. Nos revelamos de uma maneira para que você deva usar sua própria mente para saber que essas pessoas que estão atacando você são dos espíritos marinhos.
Assim, quando você for julgado, será julgado porque sabia que estava lidando com pessoas dos espíritos marinhos. No dia em que fui iniciada, havia um pastor que eu deveria atacar. Naquele dia sofri muito. Me disseram que eu deveria ir ao centro da cidade. Recebi instruções para esperar em outro ponto de táxi chamado Copacabana, onde você pode encontrar táxis que vão para uma pequena cidade chamada Chitinguiza, que fica nos arredores de Harare. Eu fiquei lá e esperei até que os fiscais do ponto me perguntassem se eu estava normal ou se estava louca. Porque o que eu faria era que, quando um táxi chegasse, os fiscais diriam aos que queriam ir que poderiam entrar no táxi antes que ele ficasse cheio. Então, entrava naquele táxi e esperava, porque me disseram que havia um pastor que eu deveria seguir e confundir, pois ele estava em uma missão. Ele tinha sido enviado pelo seu próprio Deus. Havia um lugar onde ele deveria ir. E nós não podíamos deixá-lo chegar ao lugar onde ele deveria orar por uma outra mulher que queríamos no reino marinho. Meus mestres me disseram que havia uma nuvem escura que havia descido sobre aquele ponto de táxi. E dentro daquela nuvem escura havia trovões e relâmpagos. Essa nuvem havia descido para que não conseguíssemos ver aquele homem enviado pelo seu Deus. Outras pessoas nem mesmo presenciaram a batalha espiritual que estava acontecendo. E mesmo aquele pastor não sabia que, ao ser enviado, estava causando confusão. Nós havíamos sido enviados para garantir que ele não chegasse ao seu destino. Quando finalmente vi o pastor, pensei, mas por quê? Por que seu Deus escolhe pessoas como ele? Ele era alguém pobre. Quando olhei para ele, as roupas que ele usava gritavam pobreza. E o rosto dele mostrava a mesma coisa. Ele carregava uma Bíblia tão velha que senti pena dele. Ele entrou no táxi e eu recebi instrução para me sentar logo atrás dele. Eu estava ocupada comentando e bebendo um suco chamado Cascade. Quando bebia, fazia com que ele se sentisse muito fatigado. Minhas instruções eram simples. Quando o táxi começasse a se mover e nos aproximássemos daquela cidade, as pessoas começariam a descer uma a uma. Eu estava usando uma mini saia e tinha um espírito em meu corpo que fazia as pessoas me acharem muito atraente. Sempre que alguém descia do táxi, eu também descia, já que estava sentado logo atrás dele. Quando descia do táxi, me inclinava de forma que ele pudesse ver minhas coxas. Depois olhava para ele. Na primeira vez que fiz isso, ele olhou para mim e desviou o olhar. Eu sorri, pois sabia que a batalha estava sendo travada. A mulher pela qual ele iria orar tinha chegado à África do Sul. Quando estava lá, brigava muito com o marido. Foi então que decidiu que queria entender o que estava errado em sua vida. Consultou um curandeiro tradicional que disse que havia um espírito marinho causando problemas em seu casamento. O que deveria acontecer era que ela voltaria para o Zimbábue e seria uma festa de jantar em sua homenagem. Mas sua irmã se recusou como se soubesse o que ia acontecer. Estávamos esperando por essa mulher. Queríamos dar a ela seu próprio espírito marinhos, que destruiriam seu casamento. Depois que os espíritos marinhos destruíssem seu casamento, outra missão estaria esperando por ele. Esse espírito marinho faria com que inúmeros homens se sentissem atraídos por ela, não apenas por ela, mas pelos próprios espíritos. Quando realizassem o ritual de aceitar os ancestrais, estariam aceitando um espírito marinho estranho
na família, que faria o que quisesse com ele. O curandeiro disse que deveriam ir ao rio proibido e oferecer sacrifícios aos espíritos marinhos e aceitando o espírito da família. Quando outra pessoa desceu do táxi, fiz novamente a mesma coisa, o mesmo movimento, mas diferente da primeira vez. Quando me inclinei, ele não olhou. Ele olhou para o lado e pegou sua Bíblia, começando a lê-la. Na segunda vez fiz novamente. Me inclinei, olhei para ele e sorri. Ele também sorriu, então sentei-me ao lado dele. Já agora estava sentado sozinho. Nossos táxis no Zimbábue estão sempre lotados. Não importa para onde esteja indo. Eles continuaram pegando passageiros até alguém reclamar. Se alguém reclamar, o motorista continua enchendo o táxi. Quando estávamos sentados, fiz com que ele visse minhas conchas e me pressionei contra ele, fingindo que a pessoa ao lado estava me empurrando, tanto que minha mão acabou repousando sobre suas partes íntimas. Deixei minha mão ali e senti sua ereção. Fiz o que meus mestres haviam instruído. Tentá-lo e não parar de tentá-lo. Olhei para ele e ele olhou para mim. Senti a pena dele, pois havia muita tristeza em seu rosto. Sabia que ele estava lutando internamente, mas não podia sentir pena. Sabia que desde que recebi a revelação do seu Deus, havia um lugar onde deveria ir orar por aquela mulher para que ela não buscasse o curandeiro. Quis abandonar a missão, mas sabia que o meu mestre não era tão misericordioso quanto o dele. Se ele falhasse, seria perdoado, mas se eu falhasse, ninguém me perdoaria. Disse a mim mesma que era uma questão de vida ou morte. Quando ele me olhava, senti felicidade quando começou a falar comigo. Ele perguntou quem eu era e eu dei uma história falsa. Eu criei uma história e disse a ele que trabalhava para uma mulher malvada que havia me expulsado de sua casa, que agora eu estava desesperada. Disse que vinha de uma vila e estava procurando um lugar para ficar, para dormir, ao menos para no dia seguinte poder fazer outro plano. Disse que não tinha certeza para onde estava indo. Tudo o que sabia era que o homem com que eu costumava namorar, quando ainda vivia na vila, havia se mudado para Harare. Ele tinha prometido que depois de conseguir um emprego voltaria para mim, mas agora estava casado na cidade. Ele olhou para mim e perguntou: "Você tem certeza de que conseguiria encontrar esse homem?" Eu disse: não tenho certeza, mas se não encontrar, farei outro plano." Ele perguntou se eu tinha o endereço e eu disse que não tinha o endereço exato, mas que ele uma vez havia mencionado o nome de uma rua. Disse que talvez pudesse encontrá-lo. Ele então me perguntou se eu sabia como Harare era grande e disse que seria muito difícil encontrar o lugar onde meu marido estava com a sua nova esposa. Ele me disse para não me preocupar, que ele faria um plano. Disse talvez possamos descer do táxi e dar uma volta junto, antes de eu ir ao lugar onde preciso orar por aquela mulher. Pelo menos terei ajudado você. Ele então disse que se não encontrássemos meu marido, ele não teria outra escolha a não ser me levar à delegacia de polícia. Disse que pelo menos me levaria à delegacia, onde eu estaria segura. Eu ri dele, pois sabia que ele já estava desejando a mim. Ri e pensei comigo mesmo: "Oh, querido, onde você vai me levar? Por que você quer me levar à delegacia? Por que você não admite que, no fundo, quer me levar a um hotel para dormir comigo? Por que não diz isso em voz alta, em vez de mentir para mim?" Enquanto eu tinha essa conversa comigo mesmo, comecei a ouvir as outras meninas do espírito marinho
rindo de mim. Disse a ele para pararem de rir. Caso contrário, eu também começaria a rir. E isso não seria bom. Eu poderia sentir que elas estavam comigo dentro daquele táxi. Descemos do táxi e começamos a andar juntos, eu e aquele homem. Enquanto caminhávamos, passamos pelo lugar onde ele disse que depois de me deixar lá na delegacia, voltaria para a casa da mulher pela qual precisava orar. Passamos por aquela casa e eu fingi que não sabia de nada, embora estivesse em uma missão e soubesse tudo sobre ele. Disse: "Oh, que interessante." Enquanto caminhávamos, segurei a sua mão e perguntei: "Você tem certeza do que quer fazer?" Ele perguntou o que eu queria fazer. E eu respondi: "Você tem certeza de que quer me levar à delegacia?" Ele disse: "Sim, tenho que levá-la à delegacia, pois é o único lugar onde você estará segura. Amanhã você poderá fazer outro plano." Enquanto conversávamos, paramos de andar e ficamos parados, um de frente para o outro. Ele então disse: "Por que você está fazendo isso?" "Há algo na forma como você fala, nos seus lábios. Eles se movem de uma maneira tão bonita." Naquele momento eu sabia que o tinha conquistado. Me aproximei dele, pressionando meu corpo contra dele, de modo que meus seios tocassem seu peito. Olhei profundamente em seus olhos, fingindo estar assustado, e disse: "E se você me levar à delegacia e me deixar lá? Sei que alguém na delegacia fingirá querer me ajudar, mas esse homem provavelmente me abusará. Você quer que outro homem me estupre? Faz muito tempo que não durmo com um homem. Estou com medo de dormir com um homem agora, especialmente se ele me forçar." Ele perguntou: "O que você quer dizer?" Respondi: "Faz 2 anos que não durmo com um homem. Se for para acontecer, tem que ser de uma forma que eu aproveite e não de forma forçada." Perguntei novamente: "Você realmente quer me levar à delegacia?" Ele respondeu: Não quero levá-la lá, mas não sei o que mais fazer." Então disse a ele que tinha algum dinheiro comigo. Como ele havia me dito que não tinha mais dinheiro e que os parentes da mulher dela, qual ele iria orar, eram os que lhe dariam dinheiro para voltar para casa, eu disse: "Tenho algum dinheiro. Talvez possamos encontrar um lugar para reservar um quarto." Ele respondeu: "Está bem." Fomos a uma pousada e pagamos por um quarto. O quarto tinha seu próprio banheiro. Quando entramos, disse a ele que deveria sair para comprar comida para comermos antes de fazermos amor. A razão pela qual pedi que ele comprasse comida e preservativos era porque, durante o briefing da missão, fui instruída a garantir que, mesmo que eu seduzisse, haveria um momento em que o espírito marinho deixaria meu corpo. Eu falaria com ele sem estar possuída pelo espírito marinho. Esse momento, a decisão seria dele. Não seria eu usando meus poderes espirituais para influenciá-lo. Se ele cometesse o pecado de dormir comigo e não fosse orar pela mulher, a culpa seria dele e não minha. Fui ao banheiro e vi o espírito marinho no espelho, saindo do meu corpo. Olhei para ele e fechei a porta, pois não queria que ele olhasse para o meu corpo e pensasse em fazer sexo comigo. Queria que ele tomasse uma decisão sem ser influenciado pelo meu corpo. Disse: "Pode ir comprar comida para que possamos comer e depois dormirmos juntos." Ele saiu para comprar a comida e os preservativos. Isso foi feito para que no dia seguinte ele pudesse ser acusado. Eu dei a ele a chance de fugir.
Mas ele não fez isso. Ele voltou porque estava desejando a mim. Quando ele voltou, os espíritos marinhos me possuíram novamente. Ele estava sentado na beira da cama. Me despi e o despi também. Comecei a dançar para ele, fazendo um striptease. Nos olhos dele eu era uma princesa linda, mas o que ele via era, na verdade, um espírito que seria sua ruína. Ele viu uma mulher sedutora que agradaria durante a noite, mas não sabia que ao me possuir estava possuindo um espírito marinho. Quando ele voltou, o espírito marinho me possuiu novamente. Ele estava sentado na beira da cama e eu me despi e despi também. Quando ele saiu pela manhã, vi um homem do lado de fora. Na mesma hora, pensei que talvez fosse algum homem do governo branco, porque ele parecia um homem comum, negro. Eu nem imaginava que aquele homem era um anjo. Mais tarde fui informada de que a pessoa que vi do lado de fora era de fato um anjo, mas ele foi embora no momento em que o homem voltou para mim, porque ele já havia feito sua escolha. Ninguém o forçou a voltar e dormir comigo. Foi sua própria decisão. Dormimos juntos durante aquela noite e, como eu havia dito a ele, minha irmã mais velha viria nos buscar na manhã seguinte. Ele não sabia que aquela não era minha irmã biológica, mas uma irmã do reino marinho. Ela chegou em um carro bonito e nos buscou no hotel. Então fomos para a casa dela. Sentamos e começamos a conversar e percebi que ele já estava desejando minha irmã em vez de mim, como já era planejado. Eu saí da cena. Antes, minha irmã foi para o quarto e colocou uma roupa seminua e começou a andar pela sala, seduzindo-o. Eu sabia que era hora de deixá-lo sozinho. Quando me despi, ele quis ir embora comigo. Eu disse: não, querido, eu volto. Há algo que preciso resolver antes. Assim que saí, ele e minha irmã começaram a se tocar e eventualmente dormiram juntos. Mais tarde, uma outra irmã do reino marinho visitou a casa e também o encontrou lá. Ela percebeu que ele ainda estava na casa e era sua vez de destruir a alma dele. Eles também dormiram juntos. Continuamos dormindo com ele, uma após a outra. Quando ele estava exausto, demos dinheiro a ele e dissemos que o levaríamos de volta para sua casa em EP, provavelmente sua cidade ou vila. Ele ficou preocupado com a sua esposa e perguntou sobre ela. Nós dissemos: não se preocupe, vamos te dar dinheiro. Este dinheiro amaldiçoado seria a desculpa dele para não atender às ligações da esposa ou de qualquer outra pessoa. Não queríamos que ele atendesse nenhuma ligação, porque temíamos que alguém, como um líder da igreja, pudesse encorajá-lo a orar e assim salvá-lo de nós. Ele era o nosso prisioneiro e ainda não tínhamos terminado com ele. Quando chegamos na casa dele, ele ficou parado do lado de fora com o dinheiro em mãos, enquanto nós o deixamos lá. Ela contou à esposa que havia ajudado alguns homens que eram mineradores ilegais. Esses homens haviam prometido uma parte do dinheiro se ele os ajudasse. Ele disse à esposa que o comprador de ouro havia pedido para que voltassem no dia seguinte, porque era tarde demais para fazer negócios naquela noite. Ele usou essa história como desculpa para justificar o dinheiro e sua ausência. Depois que o deixamos, apaguei os números dele no meu telefone porque ele não era mais útil para nós.
No entanto, continuamos a monitorá-lo através de um espelho mágico. Há uma casa em Harar com um grande espelho que usamos. Talvez você já tenha visto profetas ou curandeiros tradicionais que usam pequenos espelhos para ajudar as pessoas. Eles obtêm esses espelhos mágicos de nós, e esses espelhos permitem que eles vejam espíritos e profetizem. Mesmo que eu tenha deletado o número dele, ainda conseguíamos rastrear todos os seus movimentos. O dinheiro que dei a ele era amaldiçoado. Ele tentou usá-lo para começar um negócio, mas o negócio nunca prosperou. Ele começou a culpar Deus por sua má sorte. Quando percebeu que nada estava mudando, entrou em contato com um curandeiro tradicional em uma aldeia em Mutoko. Depois de buscar ajuda com o curandeiro, no caminho de volta encontrou um homem que lhe disse para se arrepender enquanto ainda havia tempo. Mas ele ignorou e respondeu ao homem que cuidasse da própria vida. Quando ele chegou em sua cidade, viu um homem vestindo uma túnica vermelha, que lhe disse que havia sido enviado para persegui-lo. Ele achou que estava alucinado. Depois de ver o homem pela segunda vez, começou a correr, mas toda vez que corria via o homem novamente. Foi assim que ele perdeu a sanidade. Quando começou a perder a mente, acabou cometendo suicídio. Para nós, a sua missão na Terra havia terminado, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa. Esse era o meu objetivo desde o início. Eu sou o tipo de mulher que não suporta ver outras mulheres felizes em seus relacionamentos. Aquelas que casaram e depois tiveram seus casamentos. Esses são os que eu odeio. Não quero vê-los felizes. Fico muito excitada quando os vejo chorando, quando os vejo sofrendo por causa do que os seus maridos estariam fazendo. Houve uma vez em que me disseram para ir comprar outro vestido de jantar. Então fui a uma boutique cara. Lá havia um jovem casal que havia se casado e tinha sua pequena boutique aqui em Harare. Quando entrei na loja de roupa deles, imediatamente vi que essas duas pessoas eram realmente românticas e se amavam. O que realmente me deixou com raiva foi quando, enquanto eu estava olhando em volta, a mulher olhou para o marido e disse: "Amor, você pode ajudar a cliente?" Eu a olhei com muito ódio nos olhos e disse: "Amor, amor, vocês estão aí se amando na minha frente? Ah, nós vamos ver." Foi então que o marido veio e começou a me ajudar. Eu disse que queria um vestido de jantar e ele disse: "Ok, entendi, mas acho que este vestido combina com estes saltos. Eles vão ficar muito bem em você." Eu disse: "Sério? Quero experimentar esses saltos porque são bem altos. Posso experimentá-los?" E como não consigo me equilibrar direito, ele se ajoelhou e, enquanto eu me segurava nele, sempre que quero seduzir um homem, sempre tenho essas unhas muito longas e sempre mergulho essas unhas em algum feitiço. E esses feitiços fazem com que o homem queira dormir comigo imediatamente. Enquanto ele estava ajoelhado, me apoiando enquanto eu experimentava os saltos, foi quando comecei a arranhá-lo. Ele olhou para mim e vi que ele realmente queria dormir comigo. E era hora de outro espírito marinho vir para me ajudar. Era um espírito marinho, um maiate, que entrou na loja em plena luz do dia, como se fosse um cliente, e foi até a mulher, que nem sabia que eu estava seduzindo o marido. Hipnotizando o marido, eles começaram a conversar. A cliente disse a ela o que queria enquanto conversavam, e o homem me levou para o fundo da loja, onde eles guardavam o estoque de roupas que vendem na boutique.
Nós nos beijamos, nos tocamos e fizemos amor. Foi rápido e ele estava duro como uma pedra e disse que queria mais, mais. Foi tão rápido que dormimos juntos de novo. Quando terminamos e saímos, a mulher nem percebeu o que estava acontecendo. Então, paguei e fui embora. E a missão estava cumprida. Continuei dormindo com o marido e fiz tudo o que queria com ele. Fiquei muito feliz porque consegui destruir o casamento dela. Primeiro fiz isso espiritualmente, depois de destruir o casamento dela espiritualmente, então seria natural que fosse destruído fisicamente. Então, essa é a minha missão aqui. Se você postar minha história, seria interessante para mim ouvi-la enquanto você a lê. Por favor, me diga quando você postar minha história. Queridos ouvintes, aqui está uma mensagem que me foi enviada por uma das nossas irmãs. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. Essa foi a tradução. Esperamos que você tenha entendido a tradução. Vamos conversar sobre isso na seção de comentários.